Eu sofri um golpe sendo editor de vídeos. Eu tô muito estiloso, né? Olha como é incrível trabalhar sendo um editor de vídeos, hein? Contextualizando, basicamente uma pessoa chegou pra mim dizendo ser uma agência, eu fiz os testes, eu fiz o vídeo e eu fui pago. Até aí tudo bem, né? Até eu descobri que a agência não era exatamente uma agência, que o cliente não sabia da minha existência e que essa mesma pessoa se passava como o editor de vídeos dela. E esse golpe é velho aí no mundo dos editores e mesmo assim eu caí. Enfim, continuando a história, basicamente o cliente pagava em torno de $100 e eu recebia menos na metade disso. Quando eu recebia. E antes que venha aí um chororô nos comentários falando, mas é normal uma agência ganhar em cima do editor, cobrando mais do cliente. Sim, eu sei como uma agência funciona. O problema não era exatamente essa agência ganhar dinheiro em cima do meu trabalho, mas sim que ela se passava como uma agência para mim e pro cliente ela era simplesmente um editor. Ou seja, ela tava mentindo para os dois lados. Pra já deixar bem claro isso aqui no começo do vídeo. E como tudo que tá ruim pode piorar, pra manter esse esquema super safado, ele tinha que impedir que eu e o cliente conversassem e pra piorar tudo, o cliente era gringo. Fechou com chave de ouro aí, mano. Ó, que incrível. Hoje eu quero mostrar exatamente como essa história aconteceu e também falar uma coisa muito importante nesse ramo. Pessoas lucrando em cima de trabalhos de editores que não sabem o quanto seu próprio trabalho vale. Sinceramente, eu não sabia como começar esse vídeo, porque a minha situação é completamente bizarra. E eu vou logo avisando que não vai ter foto, nomes e as prints vão estar meio borradas, porque, primeiramente, esse vídeo aqui não é pra mandar um ataque pessoal pra pessoa ou pra vocês irem atacar ela. E segundo, eu não quero tomar um processo no meio da minha cara, tá? Por isso o nosso personagem dessa história vai se chamar Leno Brega. Olha as ideias que eu tenho nesse canal. Puta que pariu, mano. E pra gente entender como toda essa história começou, nós precisamos voltar lá pra 2 de julho. Nesse dia eu entrei em contato com uma suposta agência procurando editores. E bem, eu enviei meu portfólio, eles me mandaram um teste lá de 8 segundos pra fazer. E geralmente eu não faço testes, porque, cara, o meu portfólio, ele já tá mostrando que eu consigo fazer. Aí eu vou lá trabalhar de graça pra ter uma simplesmente chance de eu ser totalmente ignorado. Mas como era um trabalho lá pra gringa e era uma oportunidade pra mim, né, porque era o meu primeiro cliente gringo, eu acabei aceitando. E esse foi o primeiro grande passo para eu entrar nessa porra de esquema do Leno Brega. Eu fiz o teste e acabei recebendo que o cliente tinha gostado e queria continuar comigo. E cara, o primeiro vídeo já tava estampado toda a merda ali. Basicamente era um daqueles estilos documentais que você vê aí pelo YouTube, tipo de True Caramels. Meu Deus, que inglês péssimo, mano. Mas basicamente tinha que fazer animações, a pesquisa e tudo mais. E sabe quanto tempo a agência me deu de prazo pra fazer esse trabalho? Incríveis 2 dias. Só pode que esse Leno Brega aí, cara, pensava que era fazer um vídeo desses, era igual fazer a porra de um miojo. E por que eu estou contando isso para vocês? Basicamente, enquanto o Leno me dava 2 ou 3 dias no máximo, eu chorando, o cliente passava uma semana de prazo. É sério, eu ainda fico indignado que essa porra aconteceu comigo e acontece com vários outros editores. Como vocês podem ver aí na tela, provavelmente tá mostrando a mensagem do cliente falando que até estranhou a questão da velocidade que os vídeos estavam sendo entregues. Cara, tem que ser muito filha da p... E por que alguém faria isso? Basicamente, quanto mais rápido eu terminasse um vídeo, era mais dinheiro entrando na conta dele. Olá, eu gosto de dinheiro. E durante o processo desses vídeos, eu recebia sempre uma mensagem meio que pra me pressionar, bem gentilmente, como aí, já acabou o vídeo, já terminou. A cada 2 horas. Pensa num bicho ansioso. O cara queria farmar o máximo possível em cima de mim. E incrivelmente eu acabei conseguindo entregar um vídeo decente em 2 dias. Eu fiz milagre, tá? Depois de entregar o vídeo, o Leno Brega, ele elogiou o meu trabalho e ele me mandou uma suposta mensagem que o cliente tinha mandado. E relendo as conversas pra fazer esse vídeo, sério, eu não sei como eu não tinha percebido isso antes. Porque ele não resumiu o que o cliente falou, ele simplesmente foi lá na mensagem do cliente e deu um Ctrl+C, Ctrl+V. E na mensagem dizia basicamente isso aqui: uau, acabei de assistir a tudo e preciso dizer que estou extremamente impressionado. Não há alterações necessárias no momento. Muito obrigado por
essa experiência, foi muito fácil e profissional trabalhar com você. Parece apenas um elogio normal, né? Só que presta muita atenção na forma que o cliente acabou escrevendo. Foi muito fácil e profissional trabalhar com você. Não com vocês, não com suas equipes, não com a agência, e sim com você. O cara tinha me encaminhado a prova e eu ainda, sei lá, mandei um obrigado pro cara. Enfim, acabou não demorando muito pra sair o próximo projeto e ele era maior ainda que o anterior. E me deram o mesmo prazo, 2 dias. Só que eu estava doente nesses dias e eu basicamente tive que implorar para receber alguns dias extras. E depois de muita insistência, eles finalmente aumentaram meu prazo. Eles me deram um dia a mais para editar. E foi durante esse segundo projeto que eu acabei pedindo o canal do cliente, porque eu gostaria de colocar ele no meu portfólio. E aí que veio o primeiro migué. Eles falaram que o canal ainda não tinha postado vídeos, sendo que eu só pedi o canal do cara, mano. Que? Depois desse segundo trabalho, a agência acabou me mandando uma mensagem oficial para que eu entrasse na maravilhosa equipe dela. E eu vou ler a mensagem cara de pau pra vocês. A mensagem basicamente começava assim: como você já percebeu ao trabalhar comigo, eu sempre busco trazer clientes, manter uma boa organização durante os projetos e garantir que os pagamentos sejam feitos de forma correta e transparente. Transparente. O cliente não sabia que eu existia, eu não sabia quem era o cliente, eu não sabia quanto o cliente pagava e eu também não sabia quais eram os prazos verdadeiros. Tirando esses detalhezinhos bobos aí, mano, era tudo muito transparente, hein? Só que a parte mais interessante veio logo em seguida. Eu estou estruturando uma agência especializada em edições de vídeos. Então, pera aí, mano, até aquele momento eles se apresentaram como uma agência pra mim, eu fiz 2 trabalhos como agência para eles e eles ainda estavam estruturando. Olha, eu tenho que bater palmas aqui pelo empenho deles, tá? E pra complementar, olha como ele descreveu o trabalho árduo dele. Eu fico responsável por toda a parte comercial e da gestão. Isso inclui prospectar clientes, realizar reuniões em inglês, entender as necessidades, negociar valores, organizar os briefings. Nossa, olha, o cara usou os termos mais incríveis do planeta. Só pra me enganar. Acompanhar o cliente e gerenciar a entrega final. O cara era, sei lá, mano, o Steve Jobs da edição de vídeos. Puta que pariu, velho. Mas na verdade ele fazia basicamente o contrário, né? Porque ele dava um Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas mensagens, ele escondia o cliente de mim, o cliente nem sabia da minha existência e ele aparecia a cada 2 dias perguntando se o trabalho estava feito. E existe uma grande diferença de uma agência intermediar a comunicação entre o cliente e o editor do que ele simplesmente inventar 2 histórias diferentes para cada um deles, para essa porra de mentira continuar funcionando. E depois ele disse que os meus vídeos, eles poderiam ser usados no portfólio da agência, sites deles, para aumentar a prospecção dos clientes. Mas quando eu pedi o canal do cliente, aí eu não podia ter. Vai entender a lógica deles. E aí que tu começa a perceber, eu tinha 1 milhão de responsabilidades como editor e qual que era exatamente a responsabilidade dessa agência comigo? E aí que veio a parte do pagamento, que... meu Deus do céu, velho. Essa história só piora. Você está de acordo com o modelo de pagamento da agência que conversamos? Que modelo de pagamento exatamente? Porque eles não me enviaram nenhum. E eu tenho que ser sincero, eu também tenho que reconhecer os meus erros nessa história. Eu fui lá, eu dei limites de prazos, eu perguntei melhor sobre os pagamentos e mesmo assim eu quis continuar com tudo. Eu sabia que eles iam utilizar o meu portfólio, mesmo eu nem tendo acesso ao canal do cliente. Eu acabei vendo esses sinais, só que eu racionalizei tudo. E isso é muito importante para qualquer editor que estiver vendo esse vídeo. Que quando aparece uma oportunidade que você quer muito, você acaba racionalizando os problemas, tentando encontrar respostas para elas. Eu sou editor há mais de 7 anos e mesmo assim eu ignorei todas essas red flags e decidi continuar mesmo assim. E a mensagem não acabava por aí. Neste momento estou organizando toda a estrutura da agência para que tudo funcione de forma profissional e organizada. Isso foi enviado depois de 2 projetos que eu entreguei que eu não sabia o valor, eu não sabia a data de entrega, eu não sabia quem era o cliente não sabia quem era eu, mas graças a Deus, agora eles iam tornar toda a agência muito profissional, hein? E comentaram também sobre criar um grupo do WhatsApp para ser tudo mais organizado. Spoiler, ele nunca foi criado. Depois de todas essas mensagens que eu recebi, ficava claro que tinha alguma coisa errada ali e faltava basicamente tudo que uma agência precisava ser.
E eu queria deixar uma coisa bem clara antes da gente continuar. Esse vídeo não vai ser apenas um exposed. Eu quero contar toda essa experiência que eu tive pra comentar sobre um assunto muito maior. Eu quero passar pra você aí que trabalha com a edição de vídeo algumas dicas que principalmente as pessoas iniciantes não sabem identificar essas propostas abusivas. E pra você que não é editor e é apenas um cara que assiste os vídeos, pra você realmente entender o que acontece por trás desses vídeos editados. Porque muitas vezes você, o público aí no geral, assiste um vídeo de 10 minutos e não tem noção do quanto foi trabalhoso a edição, a pesquisa, as imagens, a correção de áudio, os envios. E muitas vezes isso tá tudo por trás de um youtuber safado explorador. E antes que venha alguém aí nos comentários falar, ai, mas tem vaga no Atacadão, vai tomar brincadeira. Sim, cara, existem profissões mais pesadas que as outras, mas isso não é uma competição de mostrar quem tá mais fudido. Uma profissão ser pior não justifica explorar em quem trabalha em outra. E eu tô falando sobre isso porque sempre aparece alguém nos comentários que acaba falando sobre isso. Esse meio tempo todo aí, lá se foi um outro projeto que eu editei em 3 dias. E me chegou uma outra proposta que eu vou dizer, hein, puta que pariu, era uma dor de cabeça que eu podia ter evitado. Eles detalharam exatamente como eles queriam o trabalho. Eles mandaram uma referência e falaram, ó, eu quero o mais possível parecido com esse estilo aqui. Guarde bem esse detalhe aí que eu tô comentando pra vocês, porque mais pra frente isso aqui vai ser muito importante, tá? O valor desse vídeo era menor ainda, era um valor de incríveis 100 reais. E eu acabei aceitando porque eu tava precisando daquele dinheiro. E que decisão merda, porque logo depois veio essa mensagem aqui, ó, incrível, ó. Normalmente esse projeto será de 2 vídeos por semana, mas só desta vez surgiu uma urgência e precisaremos adiantar algumas entregas. Por isso vou precisar que você edite 2 vídeos e me entregue até domingo. Era sexta-feira. Eu repito, era sexta-feira. Eu tinha menos de um dia pra editar um vídeo com motion. Um vídeo não, 2 vídeos com motion. Bem, eu recusei, né? Eu falei que eu conseguiria editar apenas um. E mesmo assim eu não devia ter aceitado. Logo depois de eu ter aceitado essa proposta, eu e a agência, a gente meio que combinou que todo sábado eu ia receber esse pagamento. O que era mentira, tá? Novidade, hein? E bom, eu editei o vídeo em menos de um dia. Eu enviei para eles, logo em seguida eles me mandaram as modificações. Eu fiz as modificações e o assunto morreu. Eles não me avisaram que tinha acabado, se o cliente queria mais alguma modificação, se deu algum erro. Então, bom, eu achei que tinha acabado. E ó, ponto importante, era domingo. Lembra que sábado a gente tinha combinado de receber todo dia o pagamento? Bom, eu não recebi pelo vídeo. Sinistro. Mas calma que ainda não terminou, porque eles me enviaram outro vídeo pra eu editar naqueles estilos documentais. E foi aí que eu acabei insistindo pra eu conseguir o canal do cliente. E depois de muita insistição existe, eu não sei. E depois eu insisti muito, cara, eles finalmente me mandaram o canal. E foi aí a primeira brecha pra eu descobrir toda a merda que tava rolando por trás. Só que nesse momento eu não fui atrás de conversar com o cliente. Eu ainda tava tentando ser profissional depois de todas as merdas que tinham acontecido. E aí simplesmente o vídeo de 2 semanas atrás, sabe aquele lá que eu editei por 100 reais e que eu não tinha recebido ainda? Ele voltou dos mortos depois de 2 semanas. Eles vieram me pedir várias modificações. E não eram umas modificações simples. Eles queriam vários b-rolls, animações novas. E eu olhei pra toda essa situação e falei... Que, mano? 2 semanas, eu repito, 2 semanas sem receber o pagamento e eles vieram do nada. Só faz essa pequena alteraçãozinha aí, mano. E me deram o prazo dessas alterações 1 dia. E enquanto eu ainda precisava entregar o outro vídeo documental em 2 dias. Olha que agência legal, hein? Agência, eu vou ler no brega, eu nem sei mais como que eu tô chamando isso. Cara, vai tomar no... Eu já até tinha apagado o projeto do meu computador. Eu não tinha recebido mais nenhuma informação sobre o cliente. Lembra que era 2 vídeos por semana? Bom, não me mandaram mais nenhum. E foi aí que, cara, eu comecei a desconfiar ainda mais dessa merda. E eu pedi o contato do cliente pra, tipo, eu tirar algumas dúvidas. Tipo, por que tu tá querendo tanta modificação? Por que tu tá querendo isso? E eu recebi a desculpa mais... esfarrapada ao possível. Sobre o contato do cliente, prefiro não passar.
Como estamos trabalhando como agência, toda a comunicação com o cliente fica centralizada comigo. Isso evita desencontro de informações, mudanças de escopo sem alinhamento e deixar o processo mais organizado. Organizado? 2 semanas sem falar nada, o projeto sem pagamento e quando vieram com alterações com 1 dia de prazo, mas falar diretamente com o cliente causaria uma desorganização? Não sei não, hein? A mensagem continuava dizendo que o meu foco deveria ser apenas na edição e que qualquer dúvida eu mandava pra ele e ele conversava diretamente com o cliente, pra não causar nenhuma confusão. E assim, ninguém receberia informações diferentes, o que é muito irônico, porque era exatamente o que ele fazia. Com essa mensagem, ele estava garantindo que cada pessoa recebesse uma história diferente. E ele continuou e complementou na mensagem. Não é uma questão de desconfiança. É simplesmente o modelo de funcionamento da agência. E eu insisti novamente para receber o contato do cliente e uau, eu fui ignorado. Que profissionalismo, hein? E depois dessa desculpa de merda, começou uma discussão. Eu recusei fazer as alterações. Depois eu comentar tudo isso que eu falei para vocês, que eu não ia fazer, eles me mandaram. É só adicionar alguns b-rolls, zooms e elementos para o vídeo não ficar tão cru. Lembram que no começo do vídeo eles queriam que o vídeo ficasse o mais parecido com a referência? Então, o vídeo de referência praticamente não tinha nenhum b-roll durante o vídeo. E para você que não sabe o que é b-roll, basicamente são imagens e vídeos que reforçam basicamente o que você está comentando na edição. Por exemplo, eu tô falando aqui, ó, sei lá, eu gosto de cenoura. Aí aparece uma cenoura aí no vídeo, demonstrando o que eu estou falando. Botar uma cenoura fumante, sabe? Aquela com cachimbo. Mano, eu literalmente segui o estilo de edição. Eu fiz todas as alterações, entreguei o vídeo no prazo e depois de 2 semanas sem não me informarem nada, sem me pagarem, eles queriam mudar simplesmente o estilo da edição e eles continuaram dizendo: o cliente não fará uma mudança extra porque você adicionou 4 b-rolls de 3 segundos. E eles continuaram insistindo que eu não teria muita dificuldade para fazer isso. E essa é uma tática muito comum para quem trabalha com edição de vídeo. A pessoa acaba descrevendo o trabalho da forma mais simples para diminuir o valor dele. É só adicionar algum vídeo, é só alterar essa legenda, é só fazer isso. E se é tão simples assim, por que tu mesmo não faz? Eu precisava recuperar o projeto, eu precisava escolher os trechos novos e renderizar tudo de novo. Enquanto tinha um outro projeto com um prazo extremamente curto em cima de mim. Olha que incrível. Eu disse que caso eles quisessem uma alteração mais complexa, isso deveria ser pago. E a resposta é incrível. Incrível, eu virei a porra do Cebolinha. Tanta fome, hein? Toma um pedacinho. A resposta incrível deles foi basicamente que eles não pagariam a mais apenas para adicionar alguns b-rolls. E foi nesse momento que eu disse não. E essa é uma coisa para você, editor, que você precisa aprender. Saber dizer não para um cliente. Porque às vezes você fica com medo de dizer não para o cliente e com medo dele simplesmente não te enviar mais trabalhos. Então você acaba aceitando tudo. Você aceita revisões infinitas, você aceita receber menos pelo trabalho que você faz. E quando você percebe, você tá trabalhando mais para receber quase a mesma coisa, ou menos. Antes eu utilizei a palavra exploração porque tem muito editor-chefe, muita agência e muito youtuber safado aí que sabe exatamente quanto uma edição custa. Eles não são inocentes. Eles sabem muito bem que se eles procurassem um editor profissional, eles teriam que pagar 3, 4 vezes mais. Então eles preferem procurar alguém que nunca teve experiência. Muitas vezes um adolescente de 15, 16 anos que nunca trabalhou e olha, com 50 reais eu consigo comprar um lanche. E por esse valor eu acabo aceitando editar uma live de 3 ou 4 horas. O youtuber sabe quanto custaria caso ele contratasse um editor profissional. Esses editores, essas agências e youtubers, eles não pagam pouco porque eles não entendem sobre o mercado. Em muitos casos eles pagam pouco porque eles sabem exatamente quem eles conseguem explorar. E essa situação também afeta quem trabalha com edição profissionalmente, porque eles precisam concorrer com uma pessoa que nem sabe o que está sendo explorada. O adolescente não é o problema, ele é mais uma das vítimas dessas pessoas. O problema real é quem usa a falta de experiência dele para baixar o valor de mercado. Continuando com a minha história aqui. Depois disso mudou muito rápido, porque eu já tava estranhando demais a situação. Então, finalmente eu fui procurar o youtuber que eu estava editando. Eu comentei um dos seus vídeos e ele acabou me respondendo e me passando o nick dele no Discord. E foi aí que a história toda da agência começou a desmoronar. Era quase meia-noite pra vocês terem noção. E lá tava eu com o Google Tradutor, falando com o gringo, tentando explicar uma situação absurda. E eu fui lá e mandei pra ele: você tem noção que você está trabalhando com uma agência
agência, mas a resposta dele não me impressionou em nada. Ele não tinha noção de coisa nenhuma. Ele achava que tava conversando diretamente com o editor. Foi naquele momento que a minha ficha caiu. Eu tava sendo enganado há semanas e ele também. E eu fui lá e perguntei: quanto que você estava pagando para a agência? R$600. Lembrando que eu recebia menos da metade disso. Eu recebia em torno de R$250. Menos da metade desse valor. E eu já comentei lá em cima e eu vou comentar de novo. O problema não é a agência ganhar em cima de mim, e sim que ela tava mentindo para os dois lados e não tava sendo transparente em relação a isso. Eu tô tendo que repetir porque eu tenho certeza que talvez a pessoa aí meio problemática da cabeça ignore esse fato. Pro cliente ele se passava pelo editor responsável e pra mim ele era simplesmente uma agência. E essa falta de transparência em todas essas informações não era uma simples coisa, porque no momento que eu soubesse disso, toda essa história ia desmoronar, ia acabar ferrando todo o esquema safado dessa agência. Depois de eu comentar que eu era realmente editor dele, claramente o cliente ficou desconfiado, porque imagina, era quase meia-noite. Aí chega um brasileiro usando o Google Tradutor dizendo: eu sou o real editor de vídeos de você. Mano, era 2 da manhã e eu tava em ligação com ele lá, mostrando as conversas e mandando mensagem no Google Tradutor. Mas depois de eu mostrar tudo, as comprovações, né, ele acabou confiando em mim. Inclusive, esse cliente é muito gente boa, tanto que ele virou um cliente fixo meu. Alguma coisa tinha que sair de bom dessa história, né? Mas não acabou por aí. Vocês se lembram daquele vídeo de R$100 que eu ainda não tinha recebido? Pois é, né, mano? Eu ainda não tinha recebido. E pra melhorar, o cliente já tinha pago 50% do valor pra essa agência. Ou seja, eu não podia simplesmente ir lá e daí falar: ó, vocês estão isso. Tinha uma grande chance dessa agência simplesmente sumir com o meu dinheiro e com o dinheiro do cliente. Então nós dois sairíamos no prejuízo. Então eu e o cliente, a gente ficou pensando uma forma lá, ó. Como que a gente vai receber esse dinheiro de volta? E foi lá eu e ele planejando traquimanhas. E bom, lá fui eu exigir o pagamento atrasado que eles me deviam. E eu fui lá e falei: ó, eu estou com uma urgência aqui. E sim, o ADM tem muitas contas para pagar. E infelizmente esse youtuber não tá rendendo muito. Alguém me doa um Pix de 5 mil aí, ó. E você sabe o que a agência fez? Ela foi lá e deu um Ctrl+C e Ctrl+V na minha resposta e mandou pro cliente. Olha que pessoal bom, hein? Ele usou a minha mensagem pra cobrar o restante do cliente. Lembrando que o cliente já havia pago 50% e simplesmente tacaram o foda-se pra minha urgência. Ele só... Mano, cara... Sério, filhas da puta... É sério, o cara tentou utilizar a minha urgência pra tirar mais dinheiro ainda do cara. Se esses caras utilizassem a inteligência pra dar golpe em algo útil, mano, o Brasil já tava pra frente. É muita falta de vergonha. E foram dias e dias tentando resolver essa situação. Então eu fui lá e falei com o cliente: ó, eu vou enviar o vídeo diretamente pra você editado e eu vou cancelar aqui com a agência. E ele pediria um reembolso. Olha, ficou mais ridícula a situação. Quando o cliente foi lá e pediu o reembolso, sabe o que a agência disse? Que era feriado e eles não conseguiriam pagar. Mano, que porra de feriado é esse que tu impede de fazer uma transferência? Depois de vários dias, o Leno Brega acabou reembolsando esse dinheiro. E eu acabei recebendo todo o valor que eu devia ter recebido desde o começo pelo vídeo que eu editei. Então, entre muitas aspas, deu tudo certo, né? Mas infelizmente, todo aquele dinheiro que ficou uma parte pra agência, não tinha muito o que eu fazer. E você acha que acabou? Não. O Leno Brega ainda teve a cara de pau de me dar uma mensagem de encerramento. Ele mandou: antes de encerrar, quero informar que aqui está o pagamento referente apenas ao vídeo de IA, conforme o que foi efetivamente entregue. Aquele vídeo lá de R$100, tá? E em relação ao vídeo documentário, como ele não foi entregue, infelizmente não tenho como realizar o pagamento por esse trabalho. Aí tudo bem, né? Eu não entreguei o vídeo pra ele, eu entreguei diretamente pro cliente. Além disso, essa situação acabou comprometendo minha confiança na parceria. Eu preciso trabalhar com editores que cumpram os prazos, entreguem todos os projetos combinados, pois também tenho responsabilidades com os meus clientes. Por esse motivo, não vou encaminhar novas propostas de trabalho para você. Não é uma decisão pessoal, mas uma decisão profissional baseada no que aconteceu. Minha nossa, a agência perdeu a confiança em mim, hein? Ai, que tristeza, hein, mano? Olha, meu mundo acabou. É do teu, amigo, é do teu.
O cliente não sabia que era uma agência, eu não sabia quem era o cliente não sabia que era uma agência, eu não sabia quem era o cliente, o projeto ficou 2 semanas sem pagamento, os prazos reais eram escondidos, o meu trabalho era apresentado como se fosse de outra pessoa, mas no final quem não foi profissional fui eu. Ah, que interessante, hein? A narrativa final foi que eu fui um editor responsável que não cumpriu um prazo, ignorando convenientemente todas as merdas que aconteceram que levaram a essa situação. Como é prazeroso essa profissão, hein? No final, entre muitas aspas, tudo deu certo. Eu consegui um cliente que valoriza o meu trabalho, eu consegui pelo menos recuperar o dinheiro dos últimos projetos, e bom, rendeu esse vídeo, né? Mas isso não apaga o que aconteceu. E principalmente não apaga o fato que muitos outros editores passam por situações parecidas ou até piores. São prazos apertados que fazem você não conseguir dormir, são alterações infinitas, são alterações no escopo que são tratadas só com alguns ajustes, valores de um trabalho que até um mendigo fala não obrigado, e vários clientes que acham que editar vídeo é apenas clicar em um botão em deixar editado. Esse meu relato ele serve para todo mundo, mas principalmente para você, editor avançado ou iniciante, que você fique de olho nessas propostas. Não aceite uma parceria só porque alguém apareceu dizendo que era uma agência, uma empresa, porque muito provável essas pessoas vão lá, usam o ChatGPT e se passam por um profissional. A dica que eu posso dar é que vocês peçam informações objetivas, pergunte quem é o cliente, como que vai funcionar o pagamento, se existe um contrato, quando que vai ser entregue os vídeos, se essa empresa tem um CNPJ. E principalmente, não acumule vários projeto em receber o pagamento. Eu sei que você pode estar precisando de dinheiro. Eu também estava. É exatamente isso que permite essas pessoas se aproveitarem dos editores. Porque você pensa, eu já fiz 2 vídeos, eu vou receber tudo depois que eu terminar de editar. Depois são 3, 4, 5 vídeos. E quanto mais trabalho pendente fica, mais medo você tem de sair e não receber nada pelo trabalho que você fez. E eu também pedi alguns relatos de alguns editores que eu conheço e, sem exceção, todos tinham alguma história super absurda. Cliente que pagava super pouco, prazos impossíveis, calotes e tudo de pior que você conseguir imaginar. Isso mostra que isso não é apenas um caso isolado. Essas propostas absurdas estão por todas as partes. E pra te dar um exemplo, se liga nesse cara aqui. Ele queria uma edição dinâmica, ele queria vídeo, legenda, efeitos visuais, com um orçamento incrível de 10 a 15 reais. Dobro e passo pro próximo. Então, por favor, converse com outros editores, entre em várias comunidades, pergunte quanto eles cobram. Cara, o editor, ele não é o seu inimigo. Eu sei que você pode estar disputando uma vaga com ele, mas ele não é o seu inimigo, cara. Você querer esconder os valores só ajuda quem quer pagar menos, porque facilita muito aquele safado vir para um editor iniciante e falar, esse aqui é o valor normal do mercado. Não existe exatamente uma tabela fixa. Cada editor tem um estilo diferente, cada vídeo precisa de um estilo diferente e cada cliente tem uma necessidade diferente. Mas existe uma diferença enorme entre você cobrar barato porque você está começando e você trabalhar praticamente de graça porque tem alguém explorando da sua falta de experiência. E para quem contrata o editor, valorize o trabalho dele. Você não precisa aceitar qualquer orçamento e também não precisa contratar a pessoa mais cara, mas seja honesto com o que você precisa, passe o estilo de edição que você quer, passe referências, defina prazos e entenda que muitas vezes a velocidade, a qualidade e um preço baixo, elas não andam juntos. Porque vocês querem os 3 é praticamente pedir pro editor fazer bruxaria. Eu sei que esse vídeo ficou longo pra caralho e a edição não vai ser muito complexa. Mas eu, como editor, achei muito importante trazer esse assunto aqui no canal para que outras pessoas não caiam na mesma situação que eu caí. Caso vocês gostem, provavelmente eu vou trazer um vídeo exclusivo falando como é ser editor de vídeos, dando dicas de edição, como conseguir clientes, como cobrar, quanto cobrar, como conseguir achar clientes. E talvez também eu faça um vídeo vendo propostas absurdas que vocês, editores, passaram. Então deixa seu relato aí embaixo. Quem sabe ele aparece aí nos próximos vídeos de bizarrices. Essa foi apenas uma das bizarrices que aconteceu aqui comigo trabalhando na internet. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal e participar da nossa seita. E no fim, a pergunta que fica: até quando um editor vai ser cobrado como profissional e sendo pago como se estivesse fazendo um favor?